Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Senhor, eu sei que tu me sondas. E agora sim, ainda mais edificados, nossa gratidão à querida irmã Alessandra. E agora com vocês, Edgar Miguel, com o tema O que te perturba? Uma pergunta. Bom dia.
é sempre difícil fazer palestra aqui. Porque as músicas nos tocam tanto, sempre, sempre. Essa é acho que é uma marca daqui, né? Sempre tem alguém cantando, tocando os nossos corações. Eu fico me perguntando, para que precisa da palestra? Para que precisa? Se ela já começou faz tempo. Né? Essa música em especial, eu fico pensando se a gente conseguiria, não cantá-la, claro, para poucos, mas se a gente conseguiria falar em voz alta a letra dessa música. Falar acreditando no que estaríamos dizendo. A gente acredita mesmo que o Pai nos ama? Convictamente, sem sombra de dúvida? Mesmo quando estamos no abismo? Dos nossos erros, das nossas dúvidas, dos nossos enganos? Somos capazes de falar em voz alta: o Senhor me ama? Não sendo uma pergunta. O meu Pai me ama. Eu proponho que esse seja um exercício que a gente faça, mesmo que seja no escuro do quarto. Esse não era, como eu disse, a palestra já começou, não era o tema, né? Mas é tão importante, eu considero, esse ponto. E eu penso que nós temos este problema. Nós não acreditamos no amor do Pai, realmente, por nós. Quando a gente erra, e erramos todos os dias, e não erramos, a não ser porque somos aprendizes. Não sei porque a gente se espanta em errarmos. Porque é a condição natural do aprendiz. O mestre não erra, mas o aprendiz erra. Quando erramos, quando sentimos a nossa consciência indicar que os nossos atos não foram adequados, ainda assim, temos convicção de que o Pai nos ama? Essa é uma questão fundamental na vida de todos nós. Fundamental. Porque o Pai nos ama independente de acreditarmos nisso ou não. O próprio Paulo nos diz de que nada afastará o amor do Pai de nós. Nada significa que não importa o que a gente faça, esse amor permanecerá intacto. Mas é muito importante que a gente acredite, que a gente saiba que esse amor existe e nos toca. Porque essa é a única condição para que a gente se sinta fortalecido. Porque quando nós nos negamos a saber e a sentir o amor do Pai em nós, nós estamos nos punindo. Infelizmente, não estamos nos corrigindo, atentos à grandeza do ensinamento que o erro contém. Estamos apenas nos punindo. O que é um outro erro? Porque o Pai não quer sacrifício, lembra? Misericórdia quero. E nós somos muito pouco misericordiosos conosco. Não somos generosos conosco. Não praticamos o auto-perdão. E é esse um dos grandes motivos dos nossos sofrimentos. Então, tudo isso essa música trouxe. Além de sabermos que o Pai nos sonda, ou seja, Ele sabe profundamente de nós. Nós somos a sua criação maior. Esse universo belíssimo é pó. É sem valor perto do valor que temos. Um valor que não reconhecemos em nós. Só porque a gente mata 1, 2 ou 10 pessoas de vez em quando. O que é insignificante perto do nosso valor. Bem, muito obrigado pelo convite.
não poderia deixar passar essa oportunidade de dizer isso. É muito gratificante estar aqui, porque eu tenho a oportunidade de entrar em contato com vocês, dessa energia que essa casa tem, e que vocês podem usufruir mais do que eu. Vocês têm mais méritos do que eu percebo. O que não é nenhuma normalidade, né? Então, muito obrigado por estar aqui novamente, pelo convite. Agradeço ao Pai por permitir que eu esteja aqui, porque se Ele não permitir, vocês sabem, não tem jeito, não é? E todos nós talvez possamos agradecer também por estarmos aqui. Bem, esta é uma palestra diferente. Ela foi concebida para não ser uma palestra expositiva. Eu tenho descoberto que eu não estou gostando mais de ser palestrante, sabe? Eu gosto mais de ser conversador. É uma nova modalidade. Eu gosto muito de conversar, né? Então, eu convido vocês a conversarem comigo, ok? Peço para que sejam gentis comigo, já que eu sou o visitante, né? E essa palestra funciona assim. É uma pergunta, mas não é uma pergunta que eu vou responder. É uma pergunta que vocês vão responder. Eu sei que todo mundo está aqui em busca, eu também. Em busca de consolo, em busca de caminhos, em busca de respostas, em busca de algo que nos alivie, que nos fortaleça. Há muitas buscas. Lembrando o Chico, estamos aqui com saudades do Mestre, né? E nós trazemos nossas angústias, carregamos nossas angústias por onde vamos, né? E elas têm resposta. As respostas, na verdade, já foram até dadas, já há muito tempo, né? Nós mesmos, particularmente, já as recebemos. Não demos muita atenção às respostas. Normalmente, elas não nos satisfazem, porque elas são diferentes dos nossos desejos. Mas elas são elas. E ficarão lá, nos aguardando. A ideia é que haja alguém entre vocês, ou alguns de vocês, que queiram nos contar o que perturba o seu coração agora. E nos diga, sem entrar em detalhes pessoais, sem citar nomes, porque eu aproveito o que é dito para fazer um comentário, né? Ampliando para que seja útil de forma geral a todos nós, inclusive a mim, né? Dando a minha opinião sobre a questão, à luz do que eu entendo ser o Cristo e a doutrina. Já adianto que eu não falo em nome da doutrina, até porque acho que ninguém pode, eu também não, né? Mas daria a minha opinião sobre, e pediria para que todos analisassem o que eu disse com muito critério, com muita crítica, no sentido de que se faz sentido, se é útil, se é válido ou não. Num exercício de reflexão que eu entendo que toda a plateia deve fazer diante de alguém que está falando algo, né? Não é porque a gente está aqui que a gente fala a verdade. Falamos a nossa verdade, mas talvez não seja a verdade, né? Por isso que cada um de nós, a doutrina nos ensina, precisa refletir e não seguir ninguém a não ser o Mestre. Ele sim é modelo e guia, ninguém mais. Ok? Então, será que alguém vai nos dizer o que está te perturbando agora? Alguém gostaria? É só levantar a mão. Oi. Que bom.
Uhum. Eu acho que você sabe a resposta. A gente precisa lembrar que o Cristo está numa condição muito diferente da nossa. Ele já tem desenvolvido grandes potencialidades, grandes virtudes dentro de si, que nós ainda não temos desenvolvida, mas temos a semente de todas elas dentro de nós, porque fomos criados exatamente como Ele, mas Ele já tem desenvolvido essas chamadas virtudes. E muitas delas, como esclarece o Livro dos Espíritos, nós nem conhecemos. Então, não podemos jamais medi-lo pela nossa régua, porque a nossa régua é curtinha, né? Então, sem dúvida, que o planeta continuou sendo absolutamente governado. E a gente não pode esquecer também que, no nível que ele está, no nível do amor que ele está, a gente não pode pensar que ele é um governador que chegam pessoas contando sobre problemas e ele diz assim, faça isso, isso, isso e isso. Como a gente vê nas empresas, nas casas espíritas, em qualquer situação de gestão. Quem governa tudo são as leis do Pai. Ninguém fica mandando a gravidade funcionar. Ela funciona. Ponto. O Pai determina que ela funciona e ela funciona. E funcionará para sempre. Porque todas as leis divinas são eternas. O Pai não é mutável. Uma das características que Kardec apresenta para a gente, né? O Pai não muda, porque Ele já é o absoluto. Então, não é o jeito de governar que nós conhecemos. O amor governa. O amor é o poder, nos dizem os Espíritos. Então, sem dúvida, como Ele continua, o Mestre, a nos amar, tudo continuava a funcionar. E isso, a sua pergunta é muito importante, porque ela fala do nosso medo. Certo? Nós temos muito medo de que as coisas não funcionem. Não temos? Como nós, por conta desse medo, a gente quer controlar tudo. Será que já deu para perceber que não funciona? Que nós não controlamos nada. Não somos capazes de mandar o nosso coração parar de bater ou começar a bater. Não somos capazes de mandar os nossos cabelos pararem de crescer, as nossas unhas pararem de crescer. Não mandamos em nada. A não ser num lugar. Tem um lugar nesse universo tão grande que a gente tem 100% de controle. Que nós temos o poder de mandar completamente. Mas este lugar a gente tem ignorado. Este lugar a gente não tem prestado atenção. E este lugar está sem comando. Porque nós não estamos comandando. Este lugar está, muitas vezes, e peço desculpa, generalizando, está abandonado. Esse lugar é o nosso íntimo. Dentro de nós temos condições de mandar. Lá nós temos controle. Mas nós precisamos tomar posse deste lugar. E dizer, agora aqui mando eu. Aqui mando eu. E a partir de agora, eu quero que esse lugar seja de paz. Ou caminhe na direção da paz. Caminhe na direção da alegria. Mas nós estamos vivendo do lado de fora. Preocupadíssimo com as coisas do mundo.
preocupadíssimos se vai ter terremoto, vulcão, fumaça ou não. E isso é bem menos importante, gente, do que cuidar do único lugar que não está cuidado. Porque do lado de fora não nos preocupemos. O Pai está controlando tudo. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai queira. Nos esquecemos disso? Nos esquecemos? Por qual a nossa preocupação se vai haver terremoto, vulcão ou nuvens de ácido? Qual a nossa preocupação? Por que a gente se aflige? Por que a gente se aflige? Alô, alô? Alô, alô? Por que a nossa preocupação, gente? Não confiamos no Pai? Nós precisamos pensar nisso. A sua pergunta embute essa preocupação. Meu Deus, e se tiver sem controle, sem governo? Tem governo. Mas, e a nossa parte? Porque às vezes eu penso que o Pai, quando nos criou, ele disse assim, agora aí dentro de você, você que cuide. E eu tenho a impressão que nem ele toca, entra, interfere no nosso íntimo. Tal o valor que ele dá à nossa vontade, tal a dignidade com que ele nos enxerga, o valor que ele vê em cada um de nós, seus filhos. E ele diz, você, eu te fiz com poder sobre si mesmo, sobre os pensamentos e sobre os sentimentos. Tome posse desse poder e seja feliz. Isso é evoluir, gente. A gente fica encantado, nós espíritas, né? Por conta ainda do nosso orgulho. Nossa, nós vamos evoluir e vamos ter poder. Então vamos. Tenhamos poder. Usemos o poder da vontade dentro de nós. É o único lugar permitido. Porque fora de nós, quem manda é o Pai. E nós estamos querendo brigar com ele, de certa forma. Interferindo no lugar onde é território dele. Das leis divinas de amor que ele determina. Dentro de nós. O nosso íntimo está à nossa espera. E esse buraco, esse vazio interior que a gente vive, e cada vez mais a gente vê a população toda vivendo, é o grande sinal de que nós não estamos vivendo a nossa vida. Preocupadíssimos com os outros, pensando que o nosso trabalho é cuidar da vida do mundo inteiro, a começar da nossa família. Não sei se a gente pensou, eu tenho mesmo que cuidar de todos da minha família? É sua responsabilidade? Quem disse? Eles não são capazes? Eles são fracos? Incapazes? Aleijados de sentimento e pensamento? Será que a gente não está se distraindo e fugindo do grande trabalho que nós temos em nós? A doutrina espírita fala de reforma íntima, não de reforma do outro, que eu saiba. Nós não somos pedreiros da vida do outro, arquitetos da vida do outro. Nós somos arquitetos da nossa vida. Quando é que a gente vai começar essa obra? De verdade. É claro que o outro, quando criança e sob nossa responsabilidade, sim, nós somos praticamente arquitetos das suas vidas. Mas depois dos 10, 12, 15 anos, eles já podem tomar conta de si. Na maioria das questões não podem. E depois dos 20? E depois dos 30? Precisam de cuidados?
Precisam mesmo? Então não tenhamos medo das coisas do lado de fora. As coisas estão indo muito bem do lado de fora. O Pai está dirigindo tudo. Não tenhamos receio de como será o amanhã do lado de fora. Será da melhor forma. Será divino, sem dúvida. Mas a grande questão é como será o meu futuro do lado de dentro. Isso espera esforço da nossa parte, atenção da nossa parte. Fiquemos em paz. Edgar, nós temos aqui uma querida irmã chamada Marília, uma internauta aqui que nos acompanha, e ela pergunta: por que tantas vezes duvidamos do amor do Criador? Essa é uma coisa que nos perturba, não é? Nos perturba muito. Muito. Por isso a importância da música. Porque ela é afirmativa. E nós deveríamos nos desafiar a não cantá-la, porque não dá para cantar que nem a Alessandra, né? Pelo menos eu não consigo. Mas falar essas palavras. Infelizmente, nós temos escolhido, esse verbo é proposital, tá, gente? Nós temos escolhido nos inferiorizar. Nós temos escolhido nos desvalorizar. Só porque a gente erra. Como se errar fosse algo espantoso. Espantoso no sentido de ser uma aberração. Como se errar fosse uma tragédia. O erro é uma tragédia para o orgulho, porque o orgulho exige perfeição. Mas o erro não é uma tragédia para o espírito, para o ser, para nós. Porque eles são os degraus que nos levarão à verdade. Não é possível acertar sem errar. Não é possível aprender sem errar. Mas nós acreditamos ao longo da nossa jornada evolutiva, principalmente inspirada pelo orgulho, de que errar é errado. Sendo que errar faz parte do processo pedagógico de acertar. Os professores e professoras presentes não me deixam me enganar, por favor. O erro ensina. E por que a gente tem tanto medo de errar? E por que quando erramos nos desvalorizamos? Precisamos vencer esse orgulho que está exigindo de nós uma perfeição agora. E ela não ocorrerá. Agora não. Precisamos, gente, a humildade é a primeira das virtudes. Os textos dizem que não é possível ter as outras sem ela. Podemos fingir que temos as outras. Precisamos representar as outras. Mas tê-las dentro, vivas dentro de nós, é outra história. A humildade é condição para ter as outras. Por isso que é a primeira das virtudes. E a humildade que precisa ser estudada. Aonde estão os cursos de humildade? Na casa espírita. Nas nossas casas. Aonde? Porque precisamos desesperadamente desenvolvê-la. E somos capazes. E a humildade apenas nos coloca naquela posição libertadora. Libertadora. De não precisar saber o que não sabemos. Porque o orgulho exige que a gente saiba tudo. E a humildade apenas pede que a gente saiba o que a gente sabe. E que reconheça a imensidão da vida por ignorarmos quase tudo. O humilde se enche de alegria por saber que tem tanto a aprender. Tanto a aprender.
e vive a alegria de aprender o que não sabe. E o orgulho vive a tortura de não saber o que não sabe, fingindo que sabe. Então, nós precisamos romper com essa crença torturante que nos autodesvaloriza. E esta crença está nos dizendo que nós não entendemos o que é ser filho de Deus. Não ainda compreendemos. Gente, é um dos princípios da doutrina. Uma das coisas que Jesus mais nos coloca, quando ele revoluciona a nossa forma de se relacionar com Deus, quando ele, pela primeira vez, talvez, chama Deus de Pai. Dizem os textos que ele chamava Deus de papai, inclusive. Para nos dizer que precisamos desenvolver essa intimidade com o nosso pai, ou a nossa mãe, porque Deus é tudo. E a gente vive ainda na nossa mente como se ele fosse um senhor, austero, distante e sério, sendo que ele é amor e, portanto, acolhedor, absolutamente compreensivo, e vive tão próximo de nós que está dentro de nós. Humberto de Campos, no Boa Nova, diz que nós vamos conhecer o Pai na perfeita compreensão de nós mesmos. Já insinuando que é lá dentro, naquele mundo interior, abandonado, que eu disse no começo, que Deus está. À nossa espera. E não adianta procurá-lo pelo mundo. Não vamos encontrá-lo. A não ser que, na interação com o próximo, que é a presença divina em nossas vidas também, na interação, nos relacionamentos, no aprendizado com o próximo, com o outro, nós vamos descobrir que o Pai está dentro de nós. Porque é Ele que cada vez mais nós vamos ter chance de encontrar e de fazer aparecer. Então, é criminoso o ato de autodesvalorização que a gente faz em nós e nas outras pessoas. É criminoso, porque cria dentro de nós uma tortura permanente, que diz a todo instante na nossa mente: eu não valho nada, porque eu errei aqui. E daí que errou? E daí? O que isso muda em relação ao amor do Pai por nós, gente? Nenhuma vírgula, porque é amor incondicional. Não é amor C, é amor ponto final. O que muda no meu valor, já que o meu valor é intrínseco e não está relacionado ao que eu faço ou deixo de fazer, o último dos seres tem imenso valor. Tanto é que Jesus disse algo que, se todas as suas palavras fossem apagadas, isso no meu entendimento, e ficasse apenas isso, eu me daria por satisfeito. Por isso que Jesus disse: nenhum de nós se perderá. Isso é muito poderoso. Ninguém ficará para trás, indicando o tamanho do valor que temos. Gente, todas as ovelhas estão seguras, mas se uma se perder, eu irei atrás desta uma, porque ela também é de imenso valor. Essa que tem imenso valor, perdida, somos nós. É você, sou eu. Não sei se no evangelho de vocês, mas no meu evangelho, ele é um evangelho especial, sabe?
Todos os personagens do meu evangelho, com exceção de Jesus, têm o nome de Edgar. É bem interessante, o meu evangelho chegou assim, sabe? Então, Edgar, perdoa os inimigos, está escrito lá. Essa ovelha perdida é o Edgar. Né? A pecadora é o Edgar. O cego é o Edgar. Menos Jesus. Por quê? Porque o evangelho está falando comigo. Percebam, preste atenção quando abrir o evangelho de vocês. O nome de vocês está lá também. Está escrito lá. Alguns chamam Judas, Pedro, mas é tudo o nome de vocês, como é o meu nome também. Nenhum de nós ficará para trás. E nós nos desvalorizamos. Percebam o crime que a gente faz conosco? Agora, para encerrar, é muito conveniente a gente se colocar nessa posição inferiorizada. Sabem por que é conveniente? Porque aí eu, supostamente, na minha cabeça, não preciso fazer mais nada, já que eu sou inferior mesmo, já que eu não tenho força nenhuma, já que eu não valho nada, já que eu não sei nada, já que eu sou, coitado de mim, um nada, eu estou então liberado de fazer o que eu preciso fazer. Certo? Errado. A vida nos aguardará mudarmos de ideia. Cômodo, né? Não é cômodo. A culpa é extremamente cômoda. A culpa, aquela que todos nós conhecemos muito bem e que adoramos ter. Adoramos chorá-la. Adoramos chorá-la. Adoramos nos chicotear com ela. E ficar lá, eu errei muito, meu Deus, errei muito, me perdoa, perdoa, perdoa. Palavras inúteis. Ele já perdoou. Não precisa pedir. Não perca tempo. Perdoe-se. E melhor, abandone a culpa e arrependa-se. O que é muito diferente. O culpado é aquele que derrama o leite, senta do lado do leite derramado e chora meses. O leite até azeda. Mas também não faz mais nada. Fica ali chorando, se martirizando, se chicoteando. Vamos fazer que nem o arrependido? Como que o arrependido age? Ele derrama o leite, ele chora alguns dias, levanta, limpa o leite e vai comprar outro. Não é isso que Kardec nos ensina? Arrependa-se, sofra, limpa o leite e vai arrumar o que você fez, repare o que você fez. Isso é arrepender-se. Fazermos como Pedro fez e não como Judas fez. Judas é o exemplo da culpa. Pedro é o exemplo do arrependimento que se fortalece, se engrandece no erro. Se Pedro não tivesse negado o Cristo 3 vezes, é possível pensar que ele não conseguiria ser o que ele foi depois do erro. Porque no erro ele descobriu a si mesmo e descobriu o amor do Cristo vivo, real. E por isso, por ter se descoberto, por ter errado, ele se fez como se fez depois disso. E é emocionante vê-lo contando para Gesiel, lá no Paulo Estevão, como foi o erro dele. Contando emocionado. O que isso gerou dentro dele? Que força isso lhe trouxe? Porque errou. Este se arrependeu. Este é o grande exemplo que nós precisamos seguir. E não nos acomodarmos nas nossas culpas, só porque a gente erra os nossos erros tão infantis, erros de criança. E ficamos lá paralisados, convenientemente paralisados, nos negando a fazermos o leve esforço
para conquistarmos a felicidade. E por que eu digo leve esforço? Porque lá, na questão 909 do Livro dos Espíritos, nós temos a mais terrível das respostas do livro inteiro. Para mim, é a mais terrível das respostas, que diz que nós somos capazes de vencer as nossas paixões, aquelas que nos atrapalham, com esforços insignificantes. Olha isso! Insignificantes. Esses que a gente acha que é como subir uma montanha imensa, e eles chamam de insignificantes. Porque mudar, gente, como se pensa por aí, não é difícil. Fazer a reforma íntima não é difícil. A resposta nos diz que exige esforços insignificantes. Sabem o que é difícil? De verdade, essa é dificílima. Não é o esforço, não é a reforma íntima, mas é querermos a mudança. Porque nós não queremos. Porque até hoje está sendo conveniente a nós permanecermos aonde estamos. Com a nossa forma de pensar imatura e mais ainda, com a nossa extremamente infantilizada forma de sentir. Tem sido para nós, na nossa ótica, é claro, extremamente cômodo e conveniente. Até que o tamanho da nossa dor íntima, do nosso vazio íntimo seja tão grande, que a gente então decida-se a usar a enorme força que está dentro de nós, chamada vontade. Co-criadores com o Pai, nós temos o poder da vontade. Como tão bem explica Emmanuel no livro... Puxa, esqueci o nome. Vida e Pensamento? Pensamento e Vida. Aquele livro fininho e terrível. Desconfiem dos livros finos. Desconfie. São sempre... né? A vontade é o nosso poder. Um poder ainda a ser usado. Nós quase não temos mais tempo. Tem mais uma questão? Vixe, vamos lá. Oi, Edgar. Por que o mal e as obsessões perturbam tanto a humanidade? O mal e as obsessões? O mal e as obsessões. Ué. Ué. Porque a gente quer. Porque a gente quer. A gente adora ser obsediado, gente. Eu tenho dó dos obsessores. Os obsessores devem ter medo de nós. Não o contrário. Eu falo sério, não é brincadeira. Nós somos terríveis nesse sentido. Sem desvalorizar, hein? Nós adoramos os obsessores. Eles são os nossos culpados prediletos. Nós não temos culpa de nada. Se eles forem embora, quem vai ser o culpado? Meu Deus, vamos ficar abandonados. Eles são a nossa bengala. Antes era o diabo, agora é o obsessor. Se tirar eles, quem vai ser? Não pode. Não pode. Adoramos esse relacionamento. Tanto que a gente vê nos livros, ou nas reuniões mediúnicas, onde você conversa com o obsessor e fala, eu não posso ir, a pessoa não deixa eu ir embora. Ela me chama, ele me chama. Os obsessores somos nós. Sem dúvida, a gente que está obsediando eles. Viu, gente? Aliás, a gente se esquece de um tema colocado pela doutrina, porque nós nos obsediamos uns aos outros encarnados. Bem, vamos definir o obsessor? Quem é o obsessor? É uma pessoa que quer que eu faça o que ele quer. Tá certo isso? Vocês lembram de alguém lá em casa que é assim? Lembram de alguém? Que quer mandar em você em tudo? Ou você manda em tudo? Mas olha, está desse jeito. Mas por que você não fez isso? Que tal fazer aquilo? Os grandes obsessores estão dentro de casa, encarnados, gente.
Lembra que eu disse no começo que a gente adora cuidar da vida do outro? Obsessor. O obsessor se esquece e cuida da vida do outro. Tem raiva do outro e quer ferir o outro, quer vingança. O que ele fez? Esqueceu de si. Esqueceu de cuidar de si. Adorou viver aquela mágoa. Eu não sei qual livro do André Luiz, eu leio os livros do André Luiz e esqueço os nomes de todos. Eu não sei se é, não é a Libertação. É um livro onde André Luiz com o Hilário, se não me engano, estava tentando convencer dois obsessores, dois espíritos, obsessores desencarnados. Quando o instrutor disse assim: nós já fizemos tudo o que podíamos. Agora a gente... Oi? Missionários da Luz? Agora a gente precisa de alguém que ame. Porque nós usamos recursos intelectuais. E não basta. Eu preciso de alguém que ame. E eles oraram e apareceu uma mulher, não lembro o nome. Não sei se foi a Veridiana, tal. E colocou os dois obsessores no colo. E para um deles disse assim: por que você está errando mais do que o encarnado ao se vingar dele? Você está errando mais do que a pessoa que te feriu, ferindo muito mais. Por isso que a gente adora ser obsessor. E a gente é pior, muitas vezes, do que aquele que nos feriu. E por que a gente faz assim? Porque a gente está adormecido, vivendo do lado de fora, distraído, preocupado, enchendo o nosso dia de 1 milhão de coisas para fazer, achando que isso é viver, e se esquecendo de viver o lugar correto, que é dentro de nós. Será que o Cristo, diante da multidão encarnada, se enganou quando ele disse que ele veio trazer vida? Como é possível que o Cristo diga que veio trazer vida a quem estava vivo? Não estávamos, né? Como nós não estamos, talvez. Desculpem a generalização. Porque viver é diferente de sobreviver. De acordar, trabalhar, comer e dormir. Isso não é viver. Respirar não é viver. Isso é sobreviver. As plantas fazem isso. Os animais fazem isso. Nós temos, supostamente, a consciência aberta, viva. Mas precisamos acordá-la. E tomar de fato rédeas da nossa vida. O que eu tenho que fazer que me faz de verdade feliz? De verdade me faz desenvolver o melhor de mim? O que eu tenho que fazer? É isso que o mundo pede? O Cristo já nos alertou que o jugo do mundo é terrível. Lembra lá no começo, há 2000 anos, quando Públio Lentulus, Emmanuel, teve um sonho, alertando que ele teria uma oportunidade única ao encontrar-se com o Mestre. E lembrem-se depois, quando ele encontrou com o Mestre, ele volta a sonhar, dizendo que ele tinha, infelizmente, mas sem burlar as leis da natureza, desperdiçado a chance de fazer uma profunda transformação dentro da sua liberdade, e que ele se preparasse, porque não haveria consolo suficiente no mundo para apaziguar o seu coração diante do que viria. Por quê? Porque ele escolheu as regras do mundo. Tentar satisfazer o mundo. E nós talvez também estejamos fazendo como o Emmanuel, escolhendo viver as demandas do mundo, enchendo o nosso dia de 1000 atividades, e achando que, nossa, eu estou sendo tão útil, eu estou fazendo tanta coisa, eu estou contribuindo. Será?
Porque não basta encher o nosso dia de atividades, é preciso encher com as atividades certas. Aquelas que de fato transformem a minha vida. Por que isso é importante? Por 2 motivos. Eu preciso transformar a minha vida por mim, por me amar. Lembra? Amar ao próximo como? Mas essa parte tem sido esquecida. A gente está numa ânsia tremenda de mostrar para o mundo que amamos o outro. Mas talvez, se bem interpretarmos a lei, esta lei, talvez não seja possível amar o outro antes de amar a si mesmo. Porque o que eu terei para dar se não me amo? O que eu terei para dar ao outro se não entendo do amor em mim, se não o experiencio dentro de mim? Então, onde o auto-amor, onde o auto-perdão, onde a auto-generosidade? Onde? Este é o primeiro fundamental motivo para a autotransformação, para cuidarmos das coisas que de fato têm valor. E o segundo motivo é: queremos o bem mesmo das pessoas que amamos? Todo mundo dirá que sim, e sei que sim, queremos o bem deles. Mas será que existe outra forma de realmente ajudá-los, a não ser pelo exemplo? Um grande pensador, prêmio Nobel da Paz, em 1950, se não me engano, disse assim: o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Queremos mesmo o bem dos nossos queridos? Pois então sejamos felizes. Mostremos o caminho a eles. Vamos abrir as picadas no meio da sombra, da floresta sombria, dos erros, dos enganos e da não-verdade, e mostrar para eles como é que se vive as dificuldades, como é que se vive o próprio crescimento, como é que se lida com as próprias demandas internas, como é que se autoconhece. E nós estaremos de verdade contribuindo com o bem-estar deles. Sejamos felizes. Essa é a maior contribuição que a gente vai dar, não somente para as pessoas que a gente ama, mas para a coletividade, mas para o mundo, esse mundo que a gente tem tanto medo, esse mundo que precisa tanto do Cristo, mas não do Cristo, porque nós já temos o Cristo, todos nós já temos, mas precisamos que cada um se transforme num projeto de Cristo, num Cristo mirim, num Cristo que comece hoje, no primeiro dia do Cristo, que começou há muito tempo atrás, que possamos dar os passos na direção dessa tão necessária autotransformação, para que a gente não precise chegar no fundo do poço. Apesar que eu adoro o fundo do poço. Eu acho um lugar muito interessante. Porque é um lugar, tem água limpa, é um lugar onde a nossa vida muda. Nós que tememos tanto as grandes dores nos salvam. Torço para que elas venham logo. Sabe? Fica essas dorzinhas aqui, dorzinhas ali, tal. A vida apostando, né? Que a gente, com poucas dores, se transforme. Mas que venham logo as grandes dores. Para que a gente se decida e falar, tá bom, ok, eu mudo. Entendi. Tenhamos as grandes dores logo, porque elas nos farão imenso bem. Vamos terminar? E eu gostaria de relembrá-los que vocês precisam questionar muito tudo o que eu disse. É a minha forma de ver, apenas isso. E é preciso que vocês ganhem convicção com as suas formas de ver as coisas, né? Porque, senão, elas não terão muito valor. Eu agradeço muito a oportunidade
de poder dizer como eu vejo as coisas, submeter ao julgamento de vocês, e ficaria muito contente se alguém discordasse. Isso contribuiria enormemente. Que alguém dissesse, Edgar, olha, merece um ajuste aqui ou ali, né? Então, agradeço demais a oportunidade e que todos nós tenhamos a profunda convicção de que o Pai está presente, de que nós somos capazes, somos muito capazes, e de que a bênção dele, não somente hoje, não somente agora, está sobre nós. Muito obrigado. Antes de nós fazermos a nossa prece final, nós vamos expressar a nossa gratidão profunda. Nosso coração, com certeza, ficou mais feliz, pelo menos o meu, diante desse raciocínio, dessa linha de pensamento que tanto nos engrandece. Tem eco, Edgar, tem eco. Por isso não dá para discordar de você agora. Tem todo o sentido, tem todo o eco. Gratidão. Gratidão, meu querido irmão, pela presença, pela disponibilidade, pela forma generosa. A sua fala é gentil, é harmoniosa, né? E traz para a gente, embora provocante, a pergunta já é uma forma de provocar-nos, né? E traga aquele acalento no sentido de, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Muita gratidão. Nós vamos ter na próxima semana o nosso querido irmão Wilson José de Mori, que é da cidade de Araraquara, trazendo o tema Maria, Mãe de Jesus, domingo às 9 da manhã. Lembramos aos nossos queridos irmãos que a biblioteca está à inteira disposição. Temos um colaborador incrível ali auxiliando a todos. Levem os livros, usem aqui, tragam livros, troquem livros, fiquem à vontade para o uso da biblioteca. E também temos à disposição ali na cozinha, para quem quiser adquirir, aqueles pães de queijo maravilhosos, diferenciados. Eu digo porque realmente são à disposição de vocês. E agora, mantendo a sintonia do ambiente, eu convido a todos a novamente, que puderem e quiserem, fecharem seus olhos, para nós fazermos a nossa prece final de agora. Porque, na verdade, essas perguntas, essas colocações, essas abordagens, essas considerações feitas pelo nosso querido irmão devem se manter em nós. Que nós busquemos, através do amparo divino, a força e a lucidez necessária para que não seja só mais uma palestra, só mais uma fala, mas que seja a fala que nos ajude a transformar. É claro que nós todos aqui entendemos o que foi nos dito. É preciso que sintamos e que depois que sentirmos, é preciso que coloquemos em ação. Que cuidemos desse íntimo tão abandonado, desse íntimo tão distraído. A nossa verdadeira missão aqui na Terra. Gratidão à espiritualidade amiga por estarmos aqui. Gratidão por oportunidade
incrível de ouvir tão belas abordagens. E que sintamos o conforto e a tranquilidade da força divina, junto com o medo, a adversidade, as tribulações, porque somente através delas nos provocaremos a mudar. Gratidão pela sabedoria divina. Gratidão pelo envio desse presente, dessa manhã. Gratidão pela vida. Que assim seja.